desses encontros, e ele apresenta aqui o último deles, antes de Jesus ir à cruz do Calvário. Por que Marcos nos prepara, por assim dizer, para a Semana da Paixão, a partir da história de Bartimeu, a partir do encontro de Jesus com Bartimeu? E eu vou dar duas respostas para essa pergunta. A primeira delas é que eu penso que Marcos quer fazer um contraste entre a situação de Bartimeu e a situação dos 12, dos discípulos. Eu acho que a primeira coisa que devemos entender com a localização dessa história, desse episódio, desse encontro, é que ele apresenta um contraste muito grande com aquilo que havia acontecido há instantes atrás, envolvendo os discípulos. É como se ele estivesse dizendo assim: havia gente em Jericó, no caminho de Jesus para Jerusalém, que enxergava melhor do que os próprios discípulos. É isso que é curioso, é surpreendente. Amados, embora Bartimeu não fosse do grupo dos 12, não fosse o discípulo que havia acompanhado Jesus até ali, ele já enxerga coisas que os discípulos ainda não enxergavam. Ele já enxergava que Jesus era o filho de Davi, o Messias, e os discípulos ainda não tinham uma clareza desses fatos. Ele já enxergava que ele era um pobre e humilde pecador, coisa que os discípulos ainda talvez não enxergassem. Você percebe o que ele pede para Jesus e o que os discípulos haviam pedido para Cristo há instantes atrás? Há instantes atrás, Tiago e João pediram para sentar-se no trono. Bartimeu pede a compaixão de Jesus. Tiago e João pedem para ser grandes aos olhos do mundo. Bartimeu reconhece a sua pequenez. Tiago e João estão preocupados com a glória que Deus tem reservada para eles na leitura que eles fazem dos fatos de Jerusalém. Bartimeu quer compaixão e misericórdia da parte de Cristo. É curioso isso, né? Ele está preparado. E ao contrário dos discípulos, ele recebe o que pede. Os discípulos pediram e Jesus não os atendeu, dizendo que eles não estavam preparados para o pedido. Bartimeu está preparado para ele, porque ele pede a coisa certa. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante aqui é que a história de Bartimeu, o encontro de Jesus com ele, é um contraste com aquilo que os discípulos haviam pedido para Jesus há instantes atrás. E Jesus usa a mesma expressão, né? Que queres que eu te faça? Ele usou a mesma expressão com relação aos discípulos. O que vocês querem que eu faça? Eles erram feio. Bartimeu acerta em cheio. Segunda coisa, é que eu penso que essa história está aqui, esse episódio, esse encontro está aqui, para a gente ser ajudado, para apresentarem-se igualdades entre os leitores do Evangelho e a vida desse cego. De uma certa maneira, amados, o que Marcos quer, o que ele espera que nós façamos depois de termos lido essa história, é que a gente responda da mesma maneira que Bartimeu fez. Como assim, pastor? A situação de Bartimeu é muito parecida com a nossa. Eu sei que a gente mora muito longe de Jericó, que a gente está geograficamente distante, historicamente distante, que a gente experimenta uma realidade muito diferente da dele, mas há um link, uma conexão muito forte entre nós e esse cego. Sabe qual é?
Esse cego, por motivos óbvios, nunca testemunhou com seus próprios olhos nenhum milagre de Jesus. Ele já tinha visto algum milagre? Não. Porque ele era cego. Digo mais, ele nunca presenciou pessoalmente nenhum desses milagres. Mas ele creu nas verdades ensinadas no Velho Testamento acerca de Jesus. Mas a gente não vai mais experimentar esses milagres que estão registrados no Novo Testamento. Eles não estão aqui para que a gente imagine que eles devem ser reproduzidos entre nós. Não. Eles estão aqui para darem testemunho acerca do Filho. E como Bartimeu, nós não precisamos de nada além do testemunho da Escritura para crer no Senhor Jesus. A verdade que Marcos quer imprimir sobre nós com esse encontro é que como Bartimeu, ninguém precisa revisitar os acontecimentos do Novo Testamento, dos Evangelhos, para crer na verdade acerca do Filho. Que como Bartimeu, a resposta dos leitores posteriores do Evangelho se baseiam no relato infalível, inerrante e verdadeiro do Novo Testamento. Agora sim a gente está pronto para aplicar isso a nós. Como é que isso tudo então se aplica a nós? Duas coisas, e eu termino com isso. Primeira coisa é que esse texto me ajuda a entender, como eu espero que ajude você também a entender, que Deus, amado, resiste a soberbos, mas Ele dá graça a gente humilde. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Ele resiste a gente que é soberba, mas Ele confere graça a quem se aproxima dele com humildade, reconhecendo a sua pequenez, a sua profunda necessidade de Deus, de salvação, de perdão de pecados. Curioso, amados, é que Jesus está indo para Jerusalém. Talvez tenha sido uma viagem corrida, cansativa, extenuante, com muita sobrecarga. E ele está passando por Jericó, acompanhado de uma multidão. Mas ele para o que está fazendo, para atender a esse pobre homem, que sabe o quão pobre ele é. O que eu estou tentando dizer para você é que Deus não rejeita, Deus não se torna insensível, Ele se importa com corações contritos, com gente que está sofrendo e que reconhece a sua profunda necessidade de salvação, como Bartimeu. Amado, o que eu espero é que, olhando para um texto como esse, a gente se dê conta de que o nosso Deus não é um Deus que está enclausurado no seu trono, distante, longe, e que não tem interesse em nós, em nossos mais profundos e mais necessitados estados de alma. Mas a maneira certa de chamar a atenção dele, se eu posso usar esse termo aqui, é de fato se reconhecer como alguém que não merece nada da parte dele. E Deus se agrada, amados, de atender gente assim. Ele se agrada
encontrar espaço na sua agenda para atender os cegos Bartimeus que surgem no caminho. Eu sei que Ele nunca despreza o clamor dos seus. Pastor, mas eu estou gritando e Jesus parece não querer me ouvir. Continua gritando, irmão. Mas a multidão está dizendo para eu me calar. Continua gritando, irmão. A multidão diz para eu não fazer o que eu estou fazendo. Continua fazendo. Não se importe. Não desista. Confia que Ele sempre atende um coração contrito. Olha, mas Ele passa muito de largo daqueles que ainda estão cheios de si mesmos. Amados, para esse eu confesso que Jesus não tem misericórdia para oferecer. Sabe que eu queria muito que você entendesse isso. A gente não está aqui, amados, servindo a Cristo sem ter essa compreensão clara em nosso coração. Ele salva pecadores. Pecadores que, arrependidos, se entregam aos cuidados dele. Pecadores que não têm vergonha de admitirem a sua própria culpa diante do Senhor. A mensagem do Evangelho é para gente como Bartimeu. A mensagem do Evangelho diz-nos que a gente depende da graça dele para sermos salvos. E é assim que eu espero que esse sermão esteja sendo aplicado no seu coração pelo Espírito de Deus. E se você ainda não enxergou isso, você é muito mais cego do que você imagina. Você é muito mais cego do que você imagina. E deixa eu dizer uma coisa, você e eu não temos o poder para mudar isso em nosso próprio coração. É o próprio Jesus quem deve fazer isso em nossa alma. Mas Ele faz isso naqueles que, como Bartimeu, suplicam por isso. Essa é a primeira lição. Deus resiste a soberbos, mas dá graça, favor aos humildes. A segunda aplicação é que esse texto é uma formidável apresentação do que é a fé salvadora. O que é essa fé que salva? Está aqui na vida de Bartimeu. O que é essa fé que leva a gente para o céu e que traz o céu para a nossa alma? Que fé é essa? Como é que ela se apresenta? Como é que ela se revela? Isso é um bom elemento para a gente aprender aqui nesse texto. A fé verdadeira se parece muito com a fé de Bartimeu. E a fé verdadeira é a fé que leva a gente para o céu. É a fé que nos salva da condenação do nosso pecado, que nos dá vida eterna com o Senhor. Que fé é essa, irmãos? Como é que ela se apresenta em Bartimeu? Primeiro, a fé verdadeira não precisa enxergar com os olhos físicos. A fé verdadeira não é aquela que diz, só acredito vendo. A fé verdadeira descansa sobre o fato de que bem-aventurados são os que não viram e creram. A fé verdadeira diz que a gente não precisa ver para crer. Diz que a gente crê para ver. Eu e você estamos diante desse texto para sermos desafiados por ele a crer no Senhor Jesus, a depender dele, a se entregar a ele plenamente. Mas a fé verdadeira confia nesse relato sobre o filho e se revela. Se revela. Primeiro, Bartimeu
se entrega sem reservas, com humildade, com inteireza. Ele diz para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele confessa que crê. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu amado. Eu estou pregando um sermão que para muita gente pode parecer um sermão que não deveria ser para nós que somos crentes, que somos membros da igreja. Eu não concordo com isso, não. Porque o que salva a gente não é estarmos arrolados num hall de membros. Não é. Bartimeu não estava no hall de membros. Ele era um mendigo cego que morava em Jericó. O que salva a gente, amados, é uma fé verdadeira em Jesus. Uma fé que diz para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Você já disse isso para Jesus? Já disse isso para ele de verdade? A sua alma, o seu coração, a sua vida, já se entregaram a ele dessa maneira plena e completa? Essa fé que você carrega já se revelou dessa maneira em algum momento da sua vida? A fé verdadeira? Confessa. Mas por fim, essa fé verdadeira é contemplada por Jesus. O texto diz que ele vai até Bartimeu e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero voltar a ver, Senhor. Jesus diz para ele: olha, a tua fé te salvou. Deixa eu dizer isso para você. Se você tem fé em Jesus verdadeira, você está salvo. Está salvo. E não importa o que o mundo inteiro, o que o inferno inteiro diga a respeito de você, você está salvo. A tua fé te salvou. Está no passado, né? Já salvou. E quem está salvo por Jesus jamais se perderá. Aqueles que estão na mão do Filho, diz a Escritura, ninguém jamais os arrebatará dali. Amado, a você que está aqui com a gente essa noite, se você suplicar a Ele como fez Bartimeu, se você depender dEle como fez Bartimeu, Ele vai te salvar também. Vai te salvar, e você entenderá o que o texto termina dizendo para nós. Ele diz que Bartimeu seguia Jesus estrada afora. Que expressão bonita, né? A fé verdadeira segue Jesus estrada afora. Veja, a fé verdadeira não é uma decisão pontual. Eu levanto a mão num sermão evangelístico, venho à frente, mostro arrependimento e depois vou viver a minha vida do meu jeito. Não é isso que é a fé verdadeira. A fé verdadeira se entrega, confessa, depende e segue Jesus afora. Segue Jesus por onde Ele mandar, por onde Ele for. Tem compromisso com a causa dEle, com Ele e com a sua igreja. Essa é a fé que salva. A fé que reconhece quem é o Senhor, depende dEle e segue-o por onde quer que for. Bartimeu não voltou para casa nesse dia, amados. Não foi contar para os seus o que havia lhe acontecido. E olha que ele tinha motivos de sobra, né? Ele agora voltou a enxergar, ou talvez tenha enxergado pela primeira vez. Minha oração é que Deus abra os olhos daqueles que estão cegos entre nós essa noite. Mas que eles enxerguem quem eles são. A profunda dependência que eles têm de Cristo para serem salvos. E sigam. Sigam o Senhor Jesus. Dessa noite em diante,
por toda a vida deles. Amado, eu quero fazer essa súplica a você, esse apelo a você. Você que tem estado conosco já muitas vezes, participado da vida da igreja. Jesus está passando aqui agora. Ele não está em Jericó não, está aqui no Ambaí. Veio essa noite aqui falar com você. Ele ouviu o seu clamor e quer salvar a tua alma também. Quer que você também se entregue a Ele. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, porque Tu mesmo já abriste os nossos olhos. Já enxergamos a verdade salvadora, a verdade libertadora do Teu santo Evangelho. A nossa alma, o nosso coração e a nossa vida dependem da Tua compaixão, da Tua misericórdia, do Teu amor por nós, pela morte, pela ressurreição do Teu Filho Jesus. Mas, Pai, talvez existam entre nós pessoas que ainda estão cegas espiritualmente, cegas em seu próprio coração. Abre os olhos delas, Senhor. Abre os seus olhos. E que essa noite o Teu Santo Espírito haja dessa maneira poderosa, transformadora, como só Ele é capaz de fazer. E que eles deixem esse santuário enxergando, vivendo e sendo salvos por uma fé verdadeira em Jesus. É assim que nós te suplicamos, agradecidos, em nome do Teu Filho. Amém, Senhor.